Olha, faltando um pouco mais de 2 semanas para o segundo turno da eleição presidencial na Argentina. E Javier Milei aparece com uma pequena vantagem nas últimas pesquisas de intenção de voto. A gente vai falar mais uma vez com o nosso analista internacional, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, você esteve no primeiro turno lá na Argentina e agora vai de novo no dia 19 de novembro. É uma decisão que obviamente, é cercada de muita polêmica, mas eles estão praticamente empatados tecnicamente, né? Se você avalia os números. Exatamente. Aí na nossa tarja parece que Javier Milei tem uma leve vantagem. Sim. Depende. Mas depende do quê? Depende do quê? Para quem você pergunta. Porque é o seguinte, nas últimas 24 horas, na virada entre quinta e sexta-feira, saíram 4 pesquisas de opinião na Argentina. Aí todo mundo, inclusive eu, fomos olhar o que dizia a Atlas Intel. Não é que eu estou preferindo uma à outra, é que a Atlas Intel foi a única dos grandes institutos de pesquisa na Argentina que disseram que o Sérgio Massa teria uma vantagem contra Javier Milei no primeiro turno. Porque todos os outros institutos projetavam um segundo turno entre Sérgio Massa e Javier Milei, só que com Milei com uma certa vantagem. A gente viu parte dessa notícia sendo concretizada. Houve um segundo turno, está havendo, obviamente, mas o Sérgio Massa chegou na frente. E quem pontuou foi quem indicou essa virada, foi a Atlas Intel. Então, saíram, como eu estava falando agora há pouco, 4 pesquisas de opinião. 2 apontam uma vantagem do Sérgio Massa, outras 2 do Javier Milei. Mas eu fiz um recorte, dando aí, então, o benefício para essa Atlas Intel, de que o Javier Milei, segundo este instituto de pesquisa especificamente, aparece com 52% de intenção de voto e o Sérgio Massa com 48%. Qual que é a diferença entre os dois? 4 pontos percentuais. Quando a gente fala de eleição aqui no Brasil, tem aquela frase famosa, né? Margem de erro, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. No caso da Atlas Intel, eles aplicam uma metodologia cuja margem de erro é de 1,7. Ou seja, matematicamente, o Javier Milei ainda tem uma vantagem e, segundo este levantamento, o levaria à presidência da Argentina. Porém, Tiago, e quem nos escuta aí do outro lado da linha, existem 2 fatores que a gente tem que ficar de olho. Primeiro, as rejeições. Nós vamos falar de uma disputa de rejeições. Ainda não saiu a nova rejeição, mas no último dia 23 de outubro, quais eram esses números? Javier Milei tinha 53% de rejeição do público e Massa 68%. Por quê? Massa é o atual ministro da Economia, de uma economia que está partindo para os 140% de inflação nos últimos 12 meses, uma taxa de juros na casa dos 100%, o peso argentino derretendo. Isso tem um impacto direto, obviamente, no bolso do trabalhador, da classe média baixa, que é a massa de eleitores na maioria dos países democráticos. A gente ainda não tem os números de rejeição, mas da última semana de outubro era isso. Milei com 53% de rejeição e Massa com 68%. Ainda trago um outro componente que vai ser importantíssimo no segundo turno, a abstenção. Porque no primeiro turno nós tivemos 26% dos eleitores que são obrigados a votar, na Argentina como no Brasil, não compareceram às urnas. E muito provavelmente a abstenção vai ser ainda maior. Já foi no primeiro turno uma abstenção histórica. A gente aposta que vai ser ainda maior. É uma situação de desagravo, é um protesto silencioso do eleitor contra a classe política, mas isso deve mudar aí um pouco a balança. Qual que é a notícia de hoje, então, resumidamente, para a Atlas Intel, que é, por enquanto, quem mais acertou as previsões do primeiro turno, o Javier Milei será o próximo presidente da Argentina. E Favalli, você que esteve lá em Buenos Aires, conversou com alguns eleitores e a gente deduz que o eleitor de Patrícia Bullrich vai para Milei. Mas não necessariamente também, né? Pois é. Ela teve algo em torno, um pouco menos de 25%. Vamos colocar 24%. Sim. Ideologicamente, os eleitores da Patrícia Bullrich, esse ponto é importante, que representa a direita tradicional, ela foi apoiada pelo último presidente de direita da Argentina, que era o Maurício Macri, ideologicamente, eles iriam para o Milei. Tanto que, na noite de domingo, do primeiro turno, quando saíram os primeiros resultados e se indicava um segundo turno, a Patrícia Bullrich, dos 3 principais candidatos, foi a primeira a falar. Ela agradeceu os votos, admitiu a derrota e disse:
eu não apoio o Sérgio Massa de jeito nenhum. Então o eleitor já ficou entendendo que seria então um apoio indireto para Javier Milei. Isso foi no domingo, na noite do primeiro turno. Na segunda-feira, ela chamou a imprensa para dizer o seguinte: estou apoiando oficialmente agora o Javier Milei. 100% dos eleitores vão para lá? Não. Mas com uma orientação dessa da direita tradicional, a gente entende que desses 24%, se ele pegar alguma coisa, já é um ponto. Sérgio Massa não tem muito para onde crescer. Ele foi atrás dos votos das abstenções, de novo, 26% dos eleitores não foram votar, e foi atrás dos outros dois candidatos nanicos, que eram mais de esquerda do que de direita, uns de esquerda bastante tradicionais, mais de extrema esquerda. Ele foi atrás daqueles votos. Mas juntos, Thiago, eles não somavam 10%. Sim. Então a vantagem do Milei, nesse quadro ideológico, ele tem pernadas de vantagem com o Sérgio Massa. Mas pela primeira vez, falta menos de 2 semanas, nós estamos aqui no dia 3 para o dia 19, estou falando aí de 16 dias, o Javier Milei tem uma vantagem importante. Agora precisa ver se vai perdurar até lá. E eu sei que você vai para Buenos Aires mais uma vez, tem gente comemorando que você traz o alfajor para a gente, né? Eu trouxe no primeiro turno. Sim. E nesse segundo eu vou entregar ao vivo. Legal, eu espero receber aqui. Valeu, Favale, bom fim de semana para você. Tchau, para todo mundo, até segunda.